Ok, uma boa noite a todos. Estamos em mais uma quarta-feira, com mais um culto de adoração ao nosso Deus. E hoje nós teremos o privilégio de ter a participação do pastor e doutor e professor Raildes Nascimento, ministerial ali na União Norte Brasileira. Eu tive o privilégio de ser aluno dele na FAAMA, foi meu professor de evangelismo, foi meu ministerial também. Pastor, Deus seja louvado pela sua vida, seja muito bem-vindo. Iremos hoje escutar novamente... E seu pai também, viu? Você esqueceu de falar que foi seu pai. Me ajudou bastante, é verdade. Ajudei nada. É verdade. Iremos ouvir mais uma vez o Sanderley e a Chilene. Louvado e seja louvado pela vida do casal, pela família. Deus abençoe Amém. Vocês. E agora nós iremos fazer uma breve oração aqui e ouvir aqui o Sanderley cantar. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Bondoso Deus e Pai, queremos te agradecer pelo privilégio de pregar a tua palavra, pelo privilégio de poder estar nos comunicando através das tecnologias que o Senhor colocou em nossas mãos, para que a tua mensagem chegue a muitas pessoas, para que vidas sejam salvas. Venha abençoar toda esta programação, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós iremos ouvir o Sanderley louvar ao Senhor, que vocês possam sentir a paz do nosso Deus envolvendo o seu ser. Há muito tempo tenho ouvido a promessa de que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que tudo vai passar eterno, só é Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tuas mãos me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto, como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Mesmo que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguido em meu viver, tua presença em minha vida é o que importa, pela certeza de que não vou perecer. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto, como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Já posso ver o
Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir, Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Me leva para o céu, vamos subir. Amém. Amém. Um dia vamos subir aos céus com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento de adoração, queremos completá-la através das nossas doações e a nossa devolução daquilo que pertence a Deus. Nós iremos fazer isso de uma forma que já estamos ensinando há algum tempo, chamada ServeMe, através de um aplicativo chamado ServeMe. Iremos passar aqui um vídeo de explicação e você pode se organizar para poder fazer a sua adoração. Sinta-se bem à vontade para honrar e agradecer o nome desse Deus Todo-Poderoso através da sua adoração, dos dízimos e das suas ofertas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia possui mais de 20 milhões de membros. Só na divisão sul-americana somos 2,5 milhões. E para alcançar mais pessoas para o reino de Deus, precisamos e devemos utilizar todas as ferramentas que estão disponíveis ao serviço da salvação. A tecnologia é uma delas. Computadores, smartphones e o acesso à internet transformaram nossa vida. Mas, independentemente das mudanças, uma coisa permanece: a essência. Chamar um táxi através de um aplicativo ainda possui a mesma essência: o transporte. Acessar sua conta bancária pelo smartphone continua a ter o mesmo sentido: a administração dos recursos financeiros. E a essência de conversar com nossos amigos por um aplicativo de mensagem instantânea continua sendo a nossa necessidade de se comunicar. Pensando nisso, a divisão sul-americana desenvolveu o ServeMe. Ele é um espaço para membros e amigos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por meio de seu sistema online e aplicativos, o ServeMe é uma nova forma de nos relacionarmos e comunicarmos com os nossos membros da Igreja, porém com a mesma essência: a salvação. Para acessar o sistema, o membro deve se cadastrar e, em seguida, irá receber sua senha de acesso. Caso não receba, deve atualizar seus dados na secretaria da sua igreja local. Os amigos também podem acessar o sistema usando suas credenciais do Google ou Facebook. O membro da igreja pode criar seu login e atualizar seus dados pessoais. Para fortalecer o relacionamento, criamos uma área em que o membro pode solicitar sua transferência de igreja e acompanhar o processo. Pensando na transparência, desenvolvemos uma área exclusiva de verificação de finanças, onde o membro terá acesso à prestação de contas da igreja local.
O sistema ainda oferece uma área para a devolução de dízimos e ofertas, onde o usuário, seja ele membro batizado ou não, poderá agendar via débito online ou cartão de crédito. Além disso, temos uma aba com informações em que é possível saber o direcionamento dos dízimos e ofertas. Na área de extratos, o usuário pode configurar o recebimento de seus comprovantes. Desta forma, o relacionamento da igreja com seus membros e amigos se torna mais próximo, transparente e acessível, pois todas as informações ficam integradas em uma única plataforma. É simples, efetivo e prático. 7Me, um novo formato, a mesma essência. Ok, você pode baixar o aplicativo 7Me nas suas lojas aí de aplicativos, Google Play, Play Store, Apple Store. Ou você pode, aqui vai aparecer um QR Code aqui na tela, você pode com a sua câmera tirar uma foto com o seu aplicativo QR Code e já vai baixar o seu aplicativo 7Me para que você possa usar, né? Hoje é um dia especial, é diferente. Geralmente a gente faz com pedidos de oração, mas hoje assim, como o assunto vai falar sobre profecias, sacudidura, decreto dominical, né, tempo do fim aí, então a gente precisa de um pouquinho de mais tempo, né? Hoje está conosco aqui o doutor Raildes Nascimento, ele que é professor na área também. Talvez você de longe aí do sul esteja nos assistindo, possa se lembrar do pastor Raildes com algum programa aí na sua TV alguns anos atrás. Se eu não me engano, era Encontro com as Profecias. Era isso aí, eu acho que era na Rede Bandeirantes. Então, assim, o pastor Raildes, ele é bem conhecido. Deus seja louvado pela sua vida, pastor. E fique à vontade aí, viu? Obrigado, Lucas. É um prazer revê-lo, viu? Rever esse pessoal aí de Porto de Galinhas, um lugar muito bonito. Estive aí uma vez, almoçando aí nessa praia aí, entendeu? Depois dei uma voltinha de bugre por aí, foi muito legal. Eu e minha família, entendeu? E nós queremos um momento voltar aí, quem sabe, entendeu? Uma hora dessa aí, a gente tem mais amigos agora aí, né? Assim que a gente conhece. O convite já está feito, né? Deixa só e conhecer esse povo aí da igreja pessoalmente aí. Isso. Esse lugar maravilhoso aí que vocês têm. Eu estava conversando com a Maiara daqui a pouco, a secretária aí, ela me informou o número de membros da igreja aí. E você que está linkado aí no Facebook, seja bem-vindo, entendeu? É um prazer tê-lo conosco aí. Às vezes tem muitas visitas que estão aí linkadas, né, pastor Lucas? Isso mesmo. Então a gente quer mandar um abraço para esse pessoal todo aí e de saber que nós estamos perto da volta de Cristo aqui nessa terra. E precisamos preparar para esse grande evento, né? O nosso distrito aqui são 12 igrejas. Uhum. Uma para cada apóstolo, né? Isso. Dessas 12, 9 são na região de praias. Que legal, hein? Bem na praia mesmo, né? Então o senhor vai ter o privilégio de visitar todas as praias, todas as igrejas. Quando Amém. vier é bom que para fazer batismo fica bem fácil, né? Tem água para todo lado, né? Nós temos o maior tanque batismal do mundo para batizar as nossas almas, né? Que bênção, Lucas. Que bênção, Lucas. Pastor Lucas foi um aluno muito aplicado, a esposa também muito comprometida com a igreja. E a gente agradece de revê-lo e saber que você está fazendo um grande trabalho por aí. Deus te abençoe, viu? Continua realmente abençoando o seu ministério e abençoando esse povo que você lidera aí, os anciãos, os diáconos, diaconisas, os líderes da igreja, os membros. E a geografia sua aí possa ser evangelizada o mais rápido possível. Amém? Amém? Que Deus possa te orientar aí para vocês juntos aí fazer grande trabalho aí. Nesta noite nós vamos falar para vocês um assunto que é um pouco delicado, vai mexer um pouquinho com você,
mas é um assunto que é necessário para o momento em que vivemos. Pastor Lucas, eu vou agora compartilhar minha tela aí, Ok. tá bom? Vou ver, está aqui. Dá só um aviso enquanto o pastor procura ali a tela dele. Nós estamos ao vivo pelo Facebook e logo mais estaremos no YouTube. Você pode fazer alguma pergunta e colocar no chat aí do Facebook e a gente não vai colocar todas, né? A gente vai selecionar e no final ali a gente vai poder ter a resposta ali com o Dr. Raílson, tá ok? Então vamos lá. Vamos lá, uma hora dá certo o negócio aí. Vamos Certo. compartilhar aqui. Apareceu aí, Lucas? Apareceu sim. Decreto dominical, sacudidura, enganos satânicos, é isso aí? Tá por aí? Ok. Igreja Central aí, saiu Sebitral, Porto de Galinhas. Isso. Contextualizei aqui para ficar mais perto de vocês, né? Irmãos, nós vamos entrar agora num assunto muito palpitante, muito interessante para o momento em que vivemos. Nós precisamos compreender um pouquinho a história para entendermos sobre o processo que aguardamos agora em nossos dias. O domingo na história, ele foi exatamente sempre enfatizado. Vamos falar sobre o decreto dominical primeiro, depois entrarmos na sacudidura e terminar com Satanás personificando a Cristo, né? Então, nós sabemos que as nações do passado, na história, o Egito, por exemplo, eles adoravam o deus Ra. O deus Ra era o astro, o sol. O símbolo era o próprio faraó, que ele se dizia Deus, né? Faraó era considerado Deus, filho do deus Ra, né? Filho do sol. A Babilônia adorava-se o deus Shamash, também era o sol. A estátua que Nabucodonosor ele fez no Daniel capítulo 3, lembra que Daniel interpretou o sonho para o rei e diz que você, Nabucodonosor, é a cabeça de ouro. Nabucodonosor, querendo agora ter uma influência mundial, ele faz uma estátua toda de ouro, querendo expressar, meu reino nunca vai passar, porque se a cabeça era de ouro me representava, agora toda a estátua vai ser de ouro. Então ele constrói uma estátua de 60 côvados de altura por 6 de largura. 60 vezes 6 é igual a 360, que é exatamente a circunferência do Sol. Você pode ver que nessa imagem que ele levantou no campo de Dura, ali estava exarado, então, a imagem do deus Shamash, que é o deus Sol. E o calendário babilônico ele foi montado em cima da circunferência do Sol, 360 graus. Então, nossos cálculos proféticos, eles estão em cima desse calendário da Babilônia, 360. Um tempo, 360 dias. 2 tempos, 720. E metade de um tempo, 180, que é exatamente a profecia de Daniel, capítulo 7, versículo 25, que está no contexto da Babilônia. Daniel estava no cativeiro babilônico, né? É interessante quando você estuda história e depois joga a história para o campo profético. E você nota que no Apocalipse capítulo 13, verso 18, você encontra lá o número místico, né? 666. E você vai abrir a sua cabeça, porque você vai notar que a Babilônia já trabalhava esses números. O número 6 na Babilônia, histórica, significava o Deus menor. O número 60 significava o Deus maior, que é Marduk. E os 600 na Babilônia histórica era o panteão babilônico, era a totalidade dos deuses. Então, se você pega esses 3 números lá, 500 a 600 anos antes de Cristo, você já tem exatamente lá o contexto do 666, para que você possa entender como será no final, que está em Apocalipse capítulo 13, verso 18. Então, a história da Babilônia ensina para nós o campo da escatologia, que quer dizer últimos acontecimentos, quando você estuda Daniel e Apocalipse juntos, aí abre a sua cabeça e você passa a compreender como Deus vai agir nos nossos dias. É que nós vamos tentar passar para vocês aqui. Antes de falar do Império Romano, eu quero falar do povo judeu. Quando você lê Ezequiel capítulo 8, versículo 16, você vai ver que ali tem um grupo de pessoas que estava adorando o sol. Sabe quem era? Eram 25 homens. E quem eram esses 25 homens? Eram sacerdotes que trabalhavam no santuário. Eles estavam de costa para o santuário adorando o sol. Por isso que Jeremias vem com suas mensagens dizendo: vocês abandonaram Deus,
colocaram o astro para ser adorado. É lógico que eles foram influenciados demais pelos egípcios, né? E pelas tribos que existiam ali em volta deles. A Síria, entendeu? Ali existia Síria, o Egito. Eles foram contaminados com a mitologia desse povo. E agora o povo de Deus, que era o povo judeu que estava ali, em Ezequiel capítulo 8, eles estão adorando também o sol. Ezequiel capítulo 8, verso 16. Os sacerdotes, os pastores. Apostasia total, né? Aí chegamos no Império Romano. No Império Romano nós encontramos agora Mitra, que era o deus Sol. O imperador Constantino, dia 7 de março do ano 321, ele foi o primeiro a decretar uma lei dominical. Claro, ele muda o sábado para o domingo. Por quê? Constantino, ele vendo que o cristianismo estava crescendo muito, então o que ele fez? Eu vou me adentrar ao cristianismo. E ele tinha uma batalha a enfrentar, que era a Batalha dos Maxêncios. E nessa batalha ele teve uma visão antes da batalha. Ele viu uma cruz e uma voz dizendo para ele, com esse sinal você vai vencer a Batalha dos Maxêncios. E o que ele fez? Em cada escudo dos soldados ele colocou uma cruz. E foi para a batalha. E ele venceu. Então, pelo fato de ter vencido, no ano 313, quando ele muda para a perseguição e vota-se o decreto de Milão, que é parar com a perseguição ao cristianismo, que estava do ano 303 até 313 por Galênio, então Constantino, nesse momento, ele adere ao cristianismo. E ele se batiza no batismo cristão. Mas só que ele vem para dentro da igreja, a política com religião, e ele traz uma mochila nas costas dele, trazendo o domingo como dia de guarda, e a imortalidade da alma, e várias outras doutrinas da Roma para dentro do cristianismo. Isso realmente trouxe um problema muito sério, porque existiam os fiéis ali que começaram a ter problema com Constantino. Tá claro? Então aí ficou decretado a lei dominical. Então um grupo guardava o domingo e outros continuavam guardando o sábado. Tá claro? Eu creio que aí foi um decreto dominical para nós estudar isso aí e saber como será nos últimos dias. Roma decretou a lei dominical e ela vai decretar de novo. E depois nós temos aí os adventistas do sétimo dia, que são os cristãos modernos, que adoram a Deus na beleza da tua santidade e que guardam o sábado. Agora vocês notem que quando Cristo estava na cruz no Calvário, meio-dia, na hora sexta, o que aconteceu com o sol? Olha o que vai acontecer com o sol aí na tela. Ele apagou. Por que ele apagou? Cristo está dizendo para o Império Romano, na cruz do Calvário, o sol não é Deus. Aqui está o Criador do sol em cima da cruz. Não mexa na minha lei. Não troque o sábado para o domingo, para o dia do sol. Cristo, além de apagar o sol, está dizendo também que o Criador estava ali em cima da cruz. Nesse momento, o rosto de Cristo resplandece uma luz. E você nota que ele está em cima de um madeiro. Quem foi o primeiro homem a se esconder atrás de uma árvore para se esconder de Deus? Foi Adão. E posteriormente, em Isaías 44, você encontra lá Isaías dizendo que o homem vai ao mato, ele corta uma árvore. Com um pedaço da árvore, ele cose o pão. E com outro pedaço da árvore, ele constrói a sua casa. E com outro pedaço da árvore, ele faz um Deus e prostra-se diante desse Deus e faz suas petições. Cristo, quando morre em cima de uma cruz, está dizendo, isto aqui também não é Deus. E foram os 2 mandamentos que foram trocados nos 10 mandamentos. Um, lembra-te do dia de sábado, colocaram o domingo como dia de festas. E o outro, não farás para ti imagens de esculturas, que eles colocaram agora para adorar os ídolos. Exatamente isso. Então, Cristo, ele está ali no Calvário dizendo que eles iriam mexer. Não farás para ti mais esculturas e lembra-te do dia de sábado. E Cristo fala, não mexa aqui. É lindo quando você abre a sua mente para entender a teologia, né? Agora, Nabucodonosor, então, ao construir sua estátua, ele construiu 60 por 6 e ali ele colocou um decreto dominical. 60 por 6. Devem adorar o sol. O ouro simboliza o poder civil. Então, é o poder civil, político, e o poder religioso. 6, nós já falamos para vocês que era a largura da estátua. Tinha mais ou menos 3 metros de largura. 60 era 60 côvados, mais ou menos 45 a 50 centímetros cada côvado.
30 metros de altura. E foi convocado todos para adorar. Os presidentes, os juízes, os prefeitos e todos os povos da província. Nós temos aqui, sabe o quê? Um ecumenismo, onde todos deveriam adorar a imagem. Quem não adorasse, aí vem um decreto de morte. Seria lançado na fornalha. Ei, vocês percebem que aqui está uma miniatura daquilo que vai acontecer nos nossos dias? Nós estamos atravessando agora uma pandemia de Covid-19. Mas isto vai passar. Mas virá coisas maiores agora focadas naqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Cristo Jesus. Porque um decreto dominical vai ser colocado novamente. Uma imagem vai ser colocada para ser adorada. E você vai estar nesse jogo. Você é o centro de todas as atenções. Por isso que nós precisamos agora, nesse período da pandemia, nos prepararmos para que realmente possamos estarmos prontos para enfrentar uma crise que vai ser bem superior e você vai ser o foco dessa crise. Você vai ser o perturbador do mundo e você vai ser provado. Alguns vão passar até pela morte. Infelizmente, tem que dizer isso. Não é isso? Então, um decreto dominical está esperando por nós, na frente aí. Por que 60 por 6? No panteão babilônico, o Deus menor era representado pelo número 6, enquanto 60 apontava para Deus maior, inicialmente Anu Uruki e posteriormente Marduk ou Bel. 10, 20, 30, 40, 50, números superiores a 6 e inferiores a 60, apontavam para Deus mais próximos ou mais distantes da tríade babilônica. Nós não podemos confundir tríade com trindade. Tríade, quando há hierarquia nos deuses. Então você vê que os deuses da Babilônia eram todos numerados. Tá claro? E o Apocalipse 666 vai abrir para você quando você vê que não é só uma pessoa, mas é todo o sectarismo que está envolvido no número 666, como nós estamos estudando aqui na Babilônia. Exemplos, por exemplo, Anu, Deus céu, Bel, ou Ea, água, Enlil, terra, Sim, lua, Shamash, sol, Haddad, trovão. Você pode notar que são elementos da natureza. Eles trocaram a adoração de Deus para a natureza. Cada momento da natureza. Você pode ver que há influência muito grande aqui da filosofia grega. A filosofia grega criou vários deuses. Deus Poseidon, né? E outros deuses para cada parte da natureza ser representada por um deus. E a Babilônia, e a Roma agora assimila tudo isso e a Babilônia também. Marduk era o deus supremo na capital. 600 era o número do panteão babilônico, a totalidade dos deuses. Você percebe que nós estamos aqui há 500 anos, há 600 anos antes de Cristo. E já existe o 666 lá. E você tem que abrir a sua cabeça para entender isso aqui, para posteriormente você aplicar isso nos nossos dias. Como será? Né? Você tem aqui a tábua numerológica, amuleto babilônico, isso 600 anos antes de Cristo. Olha o que os astrólogos, os feiticeiros usavam para fazer cálculos matemáticos. Eles pegaram os números de 1 a 36 e dividiram nas tábuas e nas colunas verticais e horizontais, você somando, daria 111. E são 6 colunas, nós temos lá na Babilônica histórica, o 666. E que interessante. Como Deus é bom com a gente, Ele vai abrindo realmente a nossa mente para compreendermos as verdades empíricas da palavra. Notável. O ouro, poder civil, já falei, medida, poder religioso. Olha o que mais eles faziam. Que coisa interessante. O critério sexagenal, isto é, com base no número 6, para cálculos e medidas eram usados por sacerdotes babilônicos na prática da astrologia. O que mais? A astronomia e matemática, naturalmente com implicações, o quê? Religiosas. Exemplo, o ano lunar, 360 dias. E nós colocamos aqui, a Babilônia colocou no calendário 360 dias cada ano. A circunferência do Sol, com 12 meses de 30, múltiplo de 6. Cada dia com 24 horas, múltiplo de 6. Cada hora com 60 minutos, múltiplo de 6. Cada minuto com 60 segundos, múltiplo de 6. Percebe como a Babilônia contaminou o mundo? Ei, preste atenção. E a Babilônia, nós estamos em cima de totalidade babilônica. E nós, como adventistas do sétimo dia, nós temos que entrar com o poder do Espírito Santo da chuva serôdia para mudar a cabeça de todo mundo, até mesmo os cristãos.
Agora, qual é o desafio de Satanás à autoridade de Deus? Então, nós temos aqui no Gênesis capítulo 1 e 2, a criação. Nós temos a macrocriação, que é de Gênesis capítulo 1, verso 1 a 2, verso 4, e temos a microcriação, que é de Gênesis 2, 4 a 24, 25, que é exatamente a formação do lar, do matrimônio, do casamento. A grande criação, a macrocriação, criou os céus, a terra, árvore, animais. Agora, a microcriação é o matrimônio. Deus tem um amor, um carinho muito grande pelo matrimônio. Então, em 6 dias, ele descansou no 7º dia. O sábado é o único dia que lá no Gênesis capítulo 1 e 2 não aparece houve tarde e manhã. Por quê? Porque Deus gostaria que o sábado não terminasse. Ele gostaria de ficar conosco. Mas os outros dias da criação lá, houve tarde e manhã, 1º dia, houve tarde e manhã, 2º dia. Mas no 7º dia, você não encontra a palavra tarde e manhã. Mas Deus, nesse dia, porque era um dia especial, ele descansou, ele abençoou e ele santificou. E ele foi o primeiro a guardar o sábado com a família dessa terra, Adão e Eva. E hoje as pessoas ficam falando que o sábado foi dado para os judeus. Espera aí, antes do pecado, Deus guardou o sábado com a família. E ele quer guardar com você também. Mas o homem do pecado, diz o texto do Espírito de Profecia, assentou-se no trono de Deus, mudando os tempos e a lei. Olha para você ver uma coisa aqui. O mês de dezembro, no mês 12. O mês de novembro, no mês 11. O mês de setembro, no mês 9. Gente, tem alguma coisa errada aí. O mês de dezembro deveria ser o mês 10. O mês de novembro deveria ser o mês 9. Por que que mexeram nisso tudo aí? É para, se possível, enganar os próprios eleitos de Deus. Por quê? Quando Roma colocou o dia terminando meia-noite, o Gênesis capítulo 1 fala que havia trevas na terra. E depois disse Deus, haja luz. Então, trevas é acompanhado de luz. E não o dia começando meia-noite, porque Satanás tinha um propósito de fazer o quê? De fazer com que você transgredisse o sábado de pôr do sol até meia-noite na sexta-feira. E tem muitos crentes que estão começando a guardar o sábado depois do pôr do sol. Isto é terrível. Terrível, depois da compreensão que nós temos. Agora, olha o que o homem do pecado fez. Assentou no trono de Deus, mudando os tempos e a lei. E o mundo protestante admitiu que o filho do papado é sagrado. Isto é, para Deus, uma fornicação. É sexo fora do casamento. É uma união que não é aprovada pelo céu. É isso aí mesmo. O sábado será o grande ponto de litígio entre os cristãos e aqueles que são cristãos superficialmente. Alguns procurarão colocar obstáculo no caminho da observância do sábado, dizendo, nós não sabemos mais que dia é o sábado, o tempo se perdeu, mudou os tempos e a lei. Mas parece saber quando chega o domingo e tem manifestado grande zelo em fazer leis impondo sua observância. Percebe? Como é que ele sabe que o sábado sumiu e domingo continua aí? Hein? Esse povo quer exatamente perverter as coisas de Deus. Está claro? Agora, você tem aqui uma contrafação do Império Romano em relação a Deus. Então, nós temos lá em Daniel 7:25 que ia mudar os tempos e a lei, ia perseguir os santos de Deus durante o período da Inquisição. 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. 1 tempo, 360, 2 tempos, 720 e metade de 1 tempo, 180, que são exatamente aí os 1.260 anos. No dia 7 de março do ano 321, está aí no gráfico, Constantino decretou a lei dominical, tá claro? E nós temos aqui durante 217 anos o juízo investigativo por intermédio de Roma, tentando fazer uma contrafação de Deus, imitar a Deus. E no ano 538 se assina a bula para agora não ser mais juízo investigativo, mas ser juízo executivo. Começou então os 1.260 anos de Daniel, capítulo 7:25, quando a Inquisição matou milhares de cristãos. Bíblias foram queimadas, cristãos foram mortos, porque agora chegou o juiz executivo, tentando fazer essa imitação de Deus. Em 1798, nós sabemos que Pio VI, que era o papa da época, foi aprisionado por Berthier.
A Revolução Francesa realmente cortou o pescoço da igreja, da religião falsa. Só que a França era durante 3 anos e meio, de 1793 a 1797, na porta da Assembleia Legislativa da França, se decretou: Deus não existe. E colocaram uma prostituta como a deusa da razão. Uma mulher prostituta simbolizando racionalismo, iluminismo. E começou o momento da ciência se multiplicar. Foi quando a ciência foi liberada, porque a igreja não deixava Copérnico, Mendeleev e outros cientistas da época a contribuir na ciência. Eles eram tidos como feiticeiros. E a religião agora é que cuidava dos doentes. Quando alguém estava com febre, eles iam à igreja pedir o pontífice para curar, eles faziam sangria, que era excesso de sangue que estava no corpo. Isto foi o que a igreja fez durante a Inquisição. Mas em 1798 veio então a ferida da besta, quando Berthier aprisionou Pio VI e levou para a França, onde ele morreu no cárcere. Mas só que a França fez uma revolução com a Bíblia, dizendo que a Bíblia não precisava ser usada mais. E nós temos aí, em 1798, o início do fim, né? E chegamos em 1854, que foi o ponto onde nasceu a Igreja Adventista, com Cristo saindo do lugar santo e entrando para o lugar santíssimo, no santuário celestial. Agora você vê, olha, vou mostrar para vocês na história aqui, movimento da lei dominical na década de 1880. Mas antes, 1840, tentaram votar o domingo como dia de guarda nos Estados Unidos. Houve um ecumenismo, onde agora ali houve problemas financeiros, crises mundiais financeiras. E os Estados Unidos, através do movimento das mulheres cristãs, querendo realmente apaziguar a porneia que existia no meio da comunidade pela falta de tudo, então tentaram votar uma lei dominical e se reuniram várias igrejas protestantes e convidaram o Batista do sétimo dia. E ele ali, quando eles propuseram em votar o domingo como dia de guarda, ele entrou no meio e falou: não, nós guardamos o sábado e nós não vamos guardar o domingo. Um vento impetuoso entrou na reunião e eles não decretaram ali a lei dominical. Que ano foi isso? 1840. 1880, mulheres cristãs, movimento em prol da temperança e a lei dominical, juntamente com o senador William. Eles foram no Senado e os Estados Unidos estava com 30 milhões de habitantes. 15 milhões estavam aderindo ao decreto dominical. E a Igreja Adventista, nessa época, estava chegando ali em Minneapolis, em 1888, que foi realmente uma aberração na Igreja Adventista. Ali o pau quebrou. Na Assembleia de 1888, a senhora White quase foi excluída da igreja. É isso aí mesmo. Jones e Wagner trouxeram a doutrina da justificação pela fé, porque eles criam até ali que nós seríamos salvos por guardar os mandamentos. Segundo ponto, que eles criam que Jesus Cristo era uma criatura. E terceiro ponto, que o Espírito Santo era uma força. E isso está voltando agora para dentro da igreja. Estão percebendo? Eles defendem que os pioneiros defendiam isso. E a senhora White, quando escreveu o Desejo às Nações, em 1890, ela quis dizer: não, Cristo não é criatura. O Espírito Santo é um ser da divindade. E ela refuta a ideia da igreja. Tá claro? Então, até Jones esteve então no Senado defendendo a doutrina do sábado ali. E eles chegaram à conclusão que não estavam preparados para decretar a lei dominical. Ellen White escreveu nesse período: Deus vive, e não cremos que chegou plenamente o tempo em que Ele queira que nossas liberdades sejam restringidas, né? Então, ainda bem que Deus interviu. Defensores da lei que não compreendem o que fazem, são cegos e não veem que golpeiam diretamente a liberdade religiosa dos Estados Unidos. Muitos existem que jamais compreenderão ou compreenderam as reivindicações do sábado bíblico e do falso fundamento sobre o qual repousa a instituição do domingo. Simplesmente, politicamente, eles aderem a uma lei dominical. Nossa postura como crente: defender a liberdade religiosa pela voz e pela caneta, orar para que seja adiada, para pregarmos o evangelho, trabalhemos em harmonia com nossas orações. Devemos agora fazer tudo o que for possível para derrotar essa lei dominical. É isso aí. Quem decretará a lei dominical? Apocalipse 13, 11 e 12. Aquela besta que emerge da terra com 2 chifres. Os 2 chifres é espiritismo e protestantismo apostatado. Na casa dos Fox, em 1840.
Começou as pancadas misteriosas. E ali estava nascendo o espiritismo moderno. E isto era até mesmo dentro da igreja acontecendo esses movimentos espíritas. A Sora White teve que bater muito forte em grupos que recebiam espíritos demoníacos em suas reuniões de cultos, dentro da igreja mesmo. A besta que emerge da terra dará força ao papado. Você pode ver que a besta, que é os Estados Unidos, que emerge da terra, ela vai dar força ao papado. Governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor público, cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. Gente, isso aqui vai ser terrível. Satanás dirá que as calamidades constituem, olha o que Satanás vai dizer, que as calamidades constituem um resultado da transgressão do domingo. E assim farão leis impondo a observância do domingo. E depois, ideias liberais surgidas entre os cristãos farão com que eles aceitem o catolicismo. Quem mudará são os protestantes e não o catolicismo. E todos vão aderir a essa lei dominical. Estas leis impostas, Roma será honrada. Apocalipse 13, 13. A ferida da besta foi curada. E nesse momento, Satanás fará muitos sinais prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E Roma vai recuperar a sua supremacia perdida. Contudo, ao mando de um chefe, o poder papal, o povo se unirá para se opor a Deus na pessoa de suas testemunhas, os membros, né? Essa união é cimentada pelo grande apóstata, que é o próprio diabo. Por um decreto que visará impor uma instituição papal em contraposição à lei de Deus, a nação americana se divorciará por completo dos princípios da justiça. O povo dos Estados Unidos renunciarão ao protestantismo e apoiarão ao papado. Isso estará nos livros do céu, será escrito: apostasia nacional. Você vai ter que estar lá para defender exatamente a Deus. Nós somos chamados para ser o povo da profecia bíblica, para nesse momento levantar com força, com a chuva serôdia, e pregarmos o evangelho. Quando os Estados Unidos, o país da liberdade religiosa, se aliar com o papado para reverenciar o falso sábado, os povos de todos os demais países do mundo hão de ser induzidos a imitar o exemplo. A questão do sábado será o ponto controverso no grande e final conflito em que o mundo inteiro há de ser envolvido. O mundo todo, inimigos dos adventistas, por não renderem homenagem ao papado, honrando o domingo, instituição desse poder anticristão. Irmãos, por isso que essa quarentena você tem que revisar a sua vida, revisar a sua família, revisar a sua vida cristã. O povo de Deus fugirá das cidades e vilas e reunir-se-á em grupos, habitando nos lugares mais desertos e solitários. Imagina agora você sem a sua casa, sem saber onde você vai dormir, que comida você vai comer. Imagina isso. Espero que essa fuga não se dê no inverno. Nosso comportamento: não antecipar as perseguições com proselitismos radicais e fanatismos. Sejamos equilibrados. Quando for tirada a sua liberdade de trabalhar no domingo, não vos encolerizeis por causa dessa questão, mas levai tudo a Deus em oração. Que ninguém se vanglorie incessantemente. Tratai a todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Aproveite o domingo, nesse período, para os cultos nas igrejas e dá estudos bíblicos. Apresente a verdade bíblica com clareza, como Daniel capítulo 3. 3, pregar o evangelho em um dia. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, 29. Apocalipse 13, 15 a 17, ali está exatamente o que aconteceu no campo de Dura, quando Nabucodonosor levantou a imagem. Satanás, ele fez uma serpente falar para Eva no Éden. Lembram? Hoje você tem nos desenhos animados pica-pau falando, onça falando, jacaré falando, todos os animais falando. Vocês perceberam isso? No Éden, ele fez a serpente falar. Hoje, todos os animais falam. Agora, o interessante é que no Apocalipse 13, 15, 17, ele vai dar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem fale, mas também mate todos aqueles que não querem obedecer à imagem.
e não vão poder comprar e nem vender. Irmãos, isto vai acontecer, esteja você preparado ou não. Se renunciarmos à palavra de Deus e aceitarmos costumes e tradições humanos, talvez ainda não seja permitido viver entre os homens, comprar e vender, e ter os nossos direitos respeitados. Se, porém, mantivermos a lealdade a Deus, isso se dará à custa de nossos direitos entre os homens, pois os inimigos da lei de Deus têm se coligado para esmagar o juízo independente nas questões da fé religiosa e do controle das consciências humanas. Tremendo, tremendaço. Agora, esses são os dois erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo. Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança a base do espiritismo, que é a imortalidade da alma, todos aqueles que creem que o crente morre e vai para o céu, isto é doutrina espírita. Amém? Purgatório é doutrina espírita. Isso é coisa do Egito, da Babilônia, da Grécia. O último cria um laço de simpatia com Roma, que é o domingo. Sob a influência dessa tríplice união, este país, Estados Unidos, seguirá as pegadas de Roma, esmagando os direitos da consciência. Você não vai ser mais respeitado. Isso está no Grande Conflito, página 256. Sacudidura. Ter o nome no livro da igreja não quer dizer que você está aqui tem o livro no nome do céu. Nenhum entre 20 está preparado e achar-se-ia sem Deus e sem esperança, como o pecador comum. Haverá uma sacudidura da peneira. O genuíno será mais forte. Prepara-te. Tem entrado na igreja homens não convertidos que, sendo perseguidos, sairão do nosso meio. Quando a lei de Deus for anulada, sua igreja será peneirada por provas terríveis. Dará ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Por exemplo, nós temos hoje dentro da igreja adventista doutrina sobre que o Espírito Santo é uma força, doutrina que Cristo foi criado, doutrinas sobre outros assuntos com relação a princípios que regem a nossa conduta cristã. Quando as aflições se intensificarem, haverá dois grupos, verdadeiros e falsos irmãos. Alguns que agora estão dispostos a empunhar as armas da peleja, eles cederão à tentação. Os que estiverem em grande luz hão de retirar-se de nós. Não suportarão uma sã doutrina e sairão. Davi escreveu o Salmo 55 e lá no versículo 12 a 15 ele fala que juntos nós vamos à igreja, juntos nós louvamos a Deus. Mas depois ele descobriu que o maior inimigo dele estava do lado dele, que é o próprio Saul e outros amigos. Nossos maiores inimigos serão aqueles que sentam do nosso lado, às vezes, na igreja. Você vê que o decreto dominical que nós estudamos primeiramente é lá fora. É Roma, é Estados Unidos. Sacudidura é dentro da igreja. Vai começar os problemas. É irmãos caluniando, criticando ao ministério e aos líderes da igreja. Alguém já falou mal do pastor para você? Cuidado! E não fala para o pastor. E a preciosa verdade para eles perdeu o seu poder. Olha o que vai acontecer. Olha o que mais aqui. Se levantarão homens falando coisas perversas, farão discípulos dentro da igreja. A falsa ciência e a religião. A ciência mostrando aí terra plana, o evolucionismo cristão, que Deus criou e depois foi evoluindo. Medicinas alternativas, acupuntura, hidrologia. Não é isso? Isso tudo está entrando para dentro da igreja e nós estamos aceitando isso de maneira tranquilos. Interpretações como Samuel Ramos interpretando as trombetas e os selos como sendo futuristas. Só vai acontecer no futuro. Indo contra totalmente a nossa interpretação. Samuel Ramos foi pastor adventista. Mas olha o que esse homem está fazendo. Marcação de datas sobre a volta de Jesus. Tem um grupo que está marcando a volta de Jesus para 2027, falando que Cristo foi batizado no ano 27, e mais 2.000 anos vai dar 2027. Então, Cristo vai voltar 6.000 anos. Doutrinas arianistas, que Cristo foi criado, antitrinitariano, que o Espírito Santo não é Deus, que Cristo é criatura, pregando que o Espírito Santo tem uma força, um espiritismo na divindade. Rejeição dos testemunhos. Isto tudo trará uma sacudidura no nosso meio. E você precisa preparar.
de exceções entre gente da igreja. Nas cenas finais da história terrestre, homens usarão as escrituras para justificar a errônea maneira de proceder sob a perversa influência de Lúcifer. Lembra da tentação no deserto? Satanás usou a Bíblia. Está escrito que a seus anjos dará ordem. Ele vai fazer isso com alguns líderes da nossa igreja para, se possível, enganar os próprios eleitos da nossa igreja. Meu Deus do céu, a coisa é séria. E nós estamos aí atravessando um momento que está perto. Pastores não santificados serão eliminados. Lembra de Caíns? Vão aparecer. Balaãos, que ganha para atrair os irmãos. Corés, Judas, que traiu o próprio Jesus, vendeu o próprio irmão. Nicolás, que prega prostituição, promiscuidade sexual. Cartwright, ele estava para ser presidente da Conferência Geral. Ele não foi, ele levou todo o nosso material para a Igreja Batista. E a Igreja Batista tem um material para questionar a Igreja Adventista. Tá claro? Por isso que tem aquele livro A Bala do Adventismo, escrito por um batista, com material que Cartwright, que era um candidato a presidente da Conferência Geral, que se tornou, foi para a Igreja Batista. No caixão de Ellen White, ele disse: aqui está, profetiza, eu me perdi. Desmond Ford está na Austrália. Esse homem pregou sobre que não existe santuário no céu. E que Cristo, quando ascendeu os céus, ele entrou no lugar santíssimo, quebrando totalmente o campo profético das 2.300 tardes e manhãs. Samuel Ramos e outros se levantarão no nosso meio, pregando doutrinas estranhas, para, se possível, enganar os próprios escolhidos. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora da escondidura. Os que choram e gemem pelos pecados demonstram seu apego a Cristo. É isso aí mesmo. Muitos sairão e muitos virão na sacudidura. Fora da igreja, nós temos o decreto dominical. E dentro da igreja, falsos irmãos e falsas doutrinas. E aí, para onde você vai? Vai ser um momento que tudo vai estar sendo sacudido. A sua religião será uma religião individual. Igreja nós vamos ter mais. Hospitais foram tomados, escolas foram tomadas. Todas as nossas instituições foram tragadas pelo mundo político. E agora, para onde nós vamos? E não mede admirar, porque o próprio Satanás transforma em anjo de luz. 2 Coríntios, capítulo 11, 14. Sob o disfarce do cristianismo, gênio, talento, simpatia, generosos e benévolas, pode assim formar-se um godo de Satanás para levar almas ao precipício da ruína. Muitos inteligentes, talentosos dentro da igreja vão, se possível, enganar você, viu? Entre os adventistas temos muito mais a temer de dentro do que de fora, porque fora eu conheço o inimigo, mas a pior coisa é você ter um inimigo nas suas costas que você não sabe se é seu inimigo. Leonardo Boff, um teólogo católico, ele disse que a maior crise que eu enfrentei na minha vida foi quando estava guerreando contra o pecado, eu recebi uma bala nas costas. Vai acontecer isso conosco, com alguns de vocês. A incredulidade com que se contemporiza as dúvidas expressas abre o caminho para a execução dos ardis de Satanás. Levantar-se-ão pessoas pretendendo ser o próprio Cristo e reclamando o título e culto que pretende ao Redentor do mundo. Mas o povo de Deus não será desencaminhado. Os ensinos desse falso Cristo não estão de acordo com as Escrituras. Falsos revamentos. Jovens vão colocar revamentos espirituais que vão começar a acontecer. Diz o livro do Serviço Cristão. A música se tornará um laço para muitos. Uma balbúrdia de barulho choca o sentido e perverte. As forças dos agentes satânicos misturam-se com alaridos e barulho para ter um carnaval. E isto é chamado da operação do Espírito Santo. Cuidado com esses movimentos. Muitos vão começar a subir para os montes, começar a fazer jejum e falso. Nós temos que ter a Bíblia para respaldar. Satanás fará da música um laço pela maneira porque é dirigida. O falso falar em língua está aí no mundo pentecostal. Anjos maus em forma de seres humanos falarão com os que conhecem a verdade para, se possível, enganá-los. Não será permitido a Satanás imitar a maneira do advento de Cristo, da volta de Cristo. Satanás personificará a mortos, até de cristãos, dentro da igreja,
É isto aí. Satanás personificará a Cristo e operará milagres. Ele operará aparentemente as obras do próprio Cristo. Os enfermos serão curados à nossa vista. Os milagres se efetuarão. Você já imaginou hoje o diabo curando Covid-19 nas UTIs dos hospitais? E você tem que pregar para ele que é o diabo? Imagina o que o mundo ia fazer com você. Roma, nos nossos dias, vai novamente decretar a lei dominical. Estados Unidos e Roma. Virá a sacudidura, virá o selamento, virá a chuva serôdia e virá uma pré-angústia. Mas sai o decreto de morte e no céu Cristo levanta e fala, fechou a porta da graça. Aí as 7 pragas caem, 144 mil vão estar pregando e Cristo levanta entre a 6ª e a 7ª praga e grita, feito está, Apocalipse 16, 17. A lei de Deus aparece no céu e há a ressurreição especial e vem a volta de Cristo, início do milênio e a primeira morte dos ímpios. Satanás é preso durante 1000 anos. O milênio passou, fim do milênio, cidade santa desce, a segunda morte de Satanás e os ímpios. Aí entramos para a eternidade e acabou. Irmãos, esta é a agenda de Deus para você aí da igreja e todos que estão me ouvindo aí em Porto de Galinhas. Vai acontecer, esteja você preparado ou não, Deus vai fazer isso. Não há tempo a perder. Quero terminar lendo com vocês mais 2 textos e acabou. Não temos tempo a perder, o fim está próximo. Em breve a passagem de um lugar para o outro, a fim de transmitir a verdade, será cercado de perigos à direita e à esquerda. Cumpre-nos olhar de frente nossa obra. E o que mais? Leia aí. Avançar o mais depressa possível em o quê? Luta. Como? Intensa. Evangelismo, página 193. Agora, esse último texto, Satanás detesta quando eu leio para você. Por quê? Você vai entender por quê. Olha aqui esse texto. O céu triunfará, pois as vagas deixadas pelos anjos caídos de Satanás e seu exército serão o quê? Preenchidas. Por quem? Pelos redimidos do Senhor. Você e eu estamos sendo convidados para ocupar o lugar dos anjos que foram expulsos do céu. Satanás está irado porque estou mostrando para você. E ele olha para você e fala assim, duvido que isso aqui vai ocupar o meu lugar no céu. Ele vai para cima de você com toda a força. Mas do seu lado você tem anjos poderosos. O poder do Espírito Santo e a divindade do seu lado. Não temas, eu estou contigo, diz Jesus Cristo. Amém? O final vai ser feliz. Novo céu, nova terra. Mas por enquanto, ainda nós não chegamos lá. Mas que Lucas 19, 17, verso 20 e 21 possa fazer parte da sua vida agora. Lá está escrito o seguinte, que o reino de Deus já está dentro de você. Por isso nós oramos a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita onde? No céu. Porque o reino, Cristo já reina. Só falta ele mudar o ambiente onde nós estamos. Ele vai voltar. E que você possa proclamar, sendo representante do reino de Deus para todos aqueles que não conhecem essa mensagem. Nosso amigo vai cantar com a esposa e vamos ouvir e vamos terminar fazendo uma oração com vocês. É tremendo. Vamos ouvir a música cantada e vamos orar. E que essa mensagem cala no profundo do seu coração nesta noite, para que possamos realmente nos preparar para o grande evento do cristianismo. Estão aí, Lucas? Sim. Eu queria tanto ver meu Senhor vindo encontrar. Eu posso até imaginar
a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul, nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Amém. Eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Rever amigos que onde em Cristo foram feitos meus irmãos. E agora sim podemos dar as mãos. Nós temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, e foi morto, sim, naquela cruz. Voltará, enfim, por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Amém. espera aí. Amém, Sanderley. Hino maravilhoso, rapaz. Vamos orar? Agradecendo a Deus pela mensagem cantada, pela mensagem pregada, pelos momentos que passamos juntos. Oremos. Obrigado, Pai querido, porque
Nós somos, dentro do campo profético, o povo remanescente da profecia bíblica de Daniel, capítulo 8, verso 14. Até 2030 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. Nós nascemos em cima de um campo profético, quando Cristo entrou para o lugar santíssimo, onde intercede por toda a humanidade nesse momento. E nós, como teus filhos, compreendemos essa doutrina do santuário e queremos pregar as 3 mensagens angélicas, porque a primeira mensagem ela trata do juízo investigativo. Temer a Deus, dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Ainda na Babilônia há muitas almas que ainda não conhecem o que nós estudamos aqui nessa noite. E como teus filhos, nós somos chamados em 1 Pedro 2,9, sacerdote real, propriedade exclusiva de Deus, nação santa, povo peculiar, para proclamar o evangelho eterno àquele que se assenta nessa terra. Batiza-nos com a chuva serôdia, Pai querido. Não permita que vírus penetrem em nossos irmãos, em nossas famílias, para que possamos ter a chuva serôdia e pregarmos o evangelho para que teu reino venha logo nessa terra. Nós entendemos que existe um processo depois da pandemia para acontecer aqui nessa terra. Decreto dominical, sacudidura, Satanás vai imitar a Cristo em aparições, fazendo curas, milagres, vai ter decreto de morte e fechamento da porta da graça, 7 pragas e depois a volta de Cristo e o milênio. Que estejamos, Pai, preparados e que nesse momento da quarentena nós possamos revisar a nossa vida, consagrando-nos, lendo mais a Tua palavra, vivendo mais aquilo que aprendemos e pregando para aqueles que ainda não Te conhecem. Dá-nos uma noite com sono reparador, esteja com os anjos nos protegendo de todo mal e que a Tua presença nos acompanhe até o dia da volta de Cristo, é o que nós pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Um abraço para vocês, foi um prazer muito grande conhecê-los e saber que eu tenho uma família que está ali em Porto de Galinhas. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Pastor Raildes, um prazer, um privilégio ter estado com o senhor esta noite. E quero dizer que vamos precisar mais do senhor. Precisar das maravilhosas mensagens. Sanderlei, Shirlene, muito obrigado mais uma vez pela participação. Deus abençoe o ministério de vocês, a família de vocês, a vida de vocês. Continue protegendo vocês e que vocês continuem prosperando em Cristo Jesus. Maiara, muito obrigado mais uma vez. Maiara é o nosso suporte técnico, né? Aí, Maiara. Continua assim, menina. E lembrando, né, nós estamos utilizando o Facebook e o YouTube. Curta lá no Facebook a página da Igreja Central de Porto de Galinhas. IAGE Central Porto de Galinhas, curta, compartilhe. E também nossos canais no YouTube, o canal do Pastor Lucas Santos e o canal da IAGE Central de Porto de Galinhas. Vocês vão encontrar também alguns materiais lá. E esse sermão dessa noite, esse estudo, esse seminário que foi uma bênção. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço e até a próxima programação, em nome de Jesus.